Como é bom estarmos mais uma vez na presença de Deus, amém, amados? Tão bom, tão necessário, tão importante você ouvir a palavra de Deus e perseverar nisso. A Bíblia diz, no livro de Romanos, que a nossa vitória ela vem de fé em fé. Diga assim, de fé em fé. Então, cada vez que nós nos reunimos, cada vez que nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, a nossa fé é aumentada. Ela cresce, ela aumenta, e com o aumento da nossa fé, todas as coisas que Deus tem para nós vão se realizando também, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, vamos ler o versículo 28 e 29, esse texto é tão lindo, e ele fala acerca do propósito de Deus para a nossa vida, do propósito de Deus para a sua igreja, e eu quero usar esse propósito de Deus como pano de fundo nesta noite, e falar na verdade acerca de, pelo menos, se Deus ajudar, pelo menos dos 3 erros mais comuns acerca do amor. O amor é o tema que nós estamos estudando esse mês, é o tema que o Senhor nos desafia a viver, mas se nós não tomarmos cuidado, nós podemos errar nessa área do amor. E há muitas pessoas que procurando acertar, erram. Tem uma boa intenção no coração e eles dizem assim, mas meu Deus, eu estou fazendo isso por amor. Mas meu Deus, a minha intenção é boa. Fala para quem está do seu lado, de boa intenção até o inferno está cheio. Então nós precisamos entender de fato, queridos, eu quero rapidamente trabalhar isso com você, no contexto da tua vida pessoal, mas também no contexto da tua liderança, você que é servo, que é serva de Deus, nós temos que compreender o que é este amor, como exercê-lo e alguns limites deste amor, amém, queridos? Romanos capítulo 8, versículo 28, fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus, diz a palavra de Deus. Se você ama a Deus, então todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Se você é chamado para o propósito do Senhor, e eu creio que você que está me ouvindo nessa noite, você sente que tem um chamado da parte de Deus, o Senhor está dizendo, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, todas elas vão cooperar para o seu bem. Versículo 29, ele prossegue, e ele diz assim, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, Jesus seja, o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto tão lindo, o versículo 29, ele nos fala de pelo menos 3 características que a igreja tem que ter. 3 características que nós temos que ter na nossa vida. 3 consequências na vida daquele que ama. Esse texto ele fala sobre quantidade, diga quantidade. Ele fala sobre qualidade, diga qualidade. E ele fala sobre unidade, diga unidade. A Bíblia diz assim que Deus, Ele nos conheceu, Ele nos viu antes, desde a eternidade. Quando Ele nos projetou, quando Ele sonhou conosco, Ele nos viu, querido, Ele nos conheceu. E Ele criou um destino para nós. Você sabe, existem na verdade 2 destinos para o ser humano. Céu ou inferno. Existem 2 destinos, céu para aqueles que ouvem e obedecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e inferno para aqueles que recusam o Evangelho do Senhor. Esses destinos estão aí. A Bíblia diz que Deus nos viu, a Bíblia diz que Deus nos predestinou, em primeiro lugar pensando, amados, neste destino eterno, e se nós trouxermos um pouquinho mais para cá, e nós procurarmos pegar esses planos de Deus e trazer mais um pouquinho para a nossa vida prática. Nós cremos que Deus ele tem sonhos e promessas na vida de cada um dos seus filhos aqui na terra.
Deus tem sonhos acerca da sua vida pessoal. Deus tem sonhos para a tua família. Deus tem sonhos para o teu ministério. Deus tem sonhos para cada área da sua vida, amém? De tal maneira que nós não precisamos inventar propósitos. Nós temos é que ouvir de Deus quais são os propósitos dele para a nossa vida. Tem gente que fica inventando propósito, mas Deus já tem planos acerca de você. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem uma intenção, Deus tem uma vontade para que você a cumpra aqui na terra. E o nosso papel é procurar descobrir isso, amém, queridos? Agora, quando nós pensamos nessa vontade, esse texto que eu li com você, diz que vou puxar aqui a primeira palavra desse versículo 29, a palavra muitos. Diz que Deus, Ele nos conheceu e nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus, para sermos muitos irmãos. Esse versículo está dizendo que a vontade de Deus é que os seus filhos sejam muitos. A vontade de Deus é que os seus filhos, eles tenham em grande quantidade na terra. A vontade de Deus é que a igreja seja grande, que a igreja seja numerosa, é que as células se multipliquem. A vontade de Deus é que haja uma unção de multiplicação sobre a nossa vida. A vontade de Deus, queridos, de fato, eu creio, quando Deus olha para a nossa cidade, para a nossa região, e eu tiro isso desse texto, quando Deus olha para a nossa região, o que está no coração de Deus é que que os filhos de Deus sejam a maioria nessa região. Amém? Deus quer povoar os céus. Quando você andar no seu bairro, comece a pensar sobre isso. Deus sonha com muitos filhos nesse bairro. Deus sonha com muitos filhos nessa cidade. Por quê, queridos? Por que que Deus, Ele quer quantidade? Por que que Deus quer muitos filhos? Porque existem multidões indo para o inferno. Uma vez o pastor Cho, pastor da maior igreja do mundo, ele compartilhou isso. Ele disse que ele conversava com alguns pastores que infelizmente não pensavam como Deus pensa. Pastores que diziam assim: olha, o que eu quero mesmo é ter a minha igrejinha de 50 membros. E eu quero trabalhar os próximos 30 anos com estes 50 membros. E se ao final dos 30 anos de ministério, eu for para a eternidade com esses 50 membros, tá bom demais, pastor Cho. O que há de errado com isso? E o pastor Cho dizia: querido, isso não é apenas falta de visão, isso é falta de amor. Porque com tantas pessoas indo para o inferno, com tantas pessoas sendo massacradas pelo mundo, pelo diabo e pelo pecado, alguém que pensa que o evangelho tem que se ficar preso, restrito, amarrado a um grupinho de pessoas, a pessoa que tem isso no coração, na verdade, ela não revela falta de visão, ela revela falta de amor. Quando nós olhamos para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso Brasil, se nós começarmos a pensar dessa forma tacanha, desta forma medíocre, desta forma limitada, pensando o seguinte: olha, não importa que minha célula nunca multiplique, o importante é estarmos aqui, o nosso grupinho, aleluia, maravilhoso, nós nos amamos tanto, e se Jesus voltar daqui a 50 anos e a gente continuar sendo esses 5, 6 aqui, tá bom demais. Mas nesses 50 anos, quantas pessoas foram para o inferno? Agora mesmo, enquanto eu falo com vocês, quantas pessoas estão indo para o inferno? Então, amados, nós precisamos ajustar o foco do nosso coração. Nós precisamos pensar como Deus pensa. Nós precisamos ver como Deus vê. Nós precisamos sentir como Deus sente. Deus, para ter cooperadores na terra, Ele tem que encontrar pessoas que pensem como Ele. E o que Deus está pensando a nosso respeito é que sejamos muitos. O sonho de Deus é que sejamos muitos. O sonho de Deus é que sejamos numerosos. O sonho de Deus é que sejamos uma multidão. Fala para quem está do seu lado: meu nome é multidão. Amém?
O sonho de Deus é que a igreja cresça. O sonho de Deus é que a igreja se multiplique. Isso, queridos, não é só numérico, não é na questão de números apenas de pessoas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus é um Deus grande. E tudo que Deus faz tem que ser grande também. Nós servimos o Deus do acréscimo. Nós servimos o Deus que tem a unção da multiplicação para todas as áreas da nossa vida. Deus quer que você multiplique em todas as áreas da sua vida, amém? Que haja acréscimo, que haja bênção, que haja crescimento. Esse é o nosso Deus. Ele diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Todo momento em que Deus pensa acerca do ser humano, acerca dos seus filhos, Deus tem crescimento, Deus tem multiplicação, Deus tem aumento. Agora, muitas vezes nós ficamos presos, amarrados, nós temos uma mentalidade medíocre, nós nos conformamos ao pouco, nós nos conformamos ao pequeno, e nós achamos que está bem dessa forma. Mas você não pode andar com um Deus grande pensando pequeno. Na verdade, é um insulto pensar pequeno andando com Deus grande. Você pode estar insultando a Deus com a sua mentalidade. Você pode estar insultando a Deus com a sua mentalidade. E é importante nós compreendermos isso. Compreendermos que Deus quer o crescimento. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Projeta para a gente, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Veja, esse texto aqui, concordando com o que nós estamos falando, diz que o que está no coração de Deus é que nós possamos a cada momento enviar pessoas para pregar o Evangelho. Eu louvo a Deus, porque você, líder de célula, foi enviado, está fazendo a sua parte. Mas sabe, queridos, nós não fomos enviados apenas para pregar, nós fomos enviados para enviar outros. Você foi levantado por Deus para pregar o Evangelho e para multiplicar-se. A igreja tem que se multiplicar em outros. Nós temos que nos multiplicar. Eu estou pregando o Evangelho na minha célula, mas eu já estou de olho em quem eu estou treinando. Porque em breve eu quero multiplicar, porque a visão de Deus é de crescimento, é de multiplicação. E eu preciso orar e falar: Senhor, me ajuda a escolher pessoas que vão multiplicar a próxima célula. E eu tenho que prepará-los e enviá-los para pregar o Evangelho. Agora, olha para cá. Existe um problema com essa visão de multiplicação no coração de alguns. A palavra grega para comunhão é koinonia. Diga koinonia. Irmão, koinonia é bom demais. Amém? Fala para quem está do seu lado: eu quero ter uma koinonia com você. Koinonia é bom demais, eu gosto de ter comunhão, eu gosto de estar junto, é tão bom, querido, é tão bom uma família que vive em koinonia, é tão bom uma igreja, uma célula que vive assim. Agora a gente costuma brincar dizendo o seguinte: koinonia é bom, mas quando as pessoas usam a koinonia como desculpa para não crescer e multiplicar, aquilo vira uma doença, e a gente brincando diz que vira uma koinonite. Pergunta para quem está do seu lado: você já pegou uma koinonite? O que é uma koinonite, pastor? Koinonite é uma deformação do entendimento acerca do amor. Koinonite é um dos erros que se comete em nome do amor. Tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu não vou multiplicar a minha célula, porque a comunhão é tão boa, o amor é tão maravilhoso. Imagina que Deus quer que a gente multiplique. Não, Deus não é Deus de divisão. Deus quer que a gente continue unido, nosso grupinho, os 5, aqui, até o dia dele voltar. Aleluia. Meu irmão, cuidado com a koinonite. A koinonite pode ter atingido a tua célula. A koinonite pode ter atingido a sua família.
Você já imaginou? Eu falo isso como se fosse um absurdo, mas eu já vi acontecer e vejo. Tem pais que não querem que os filhos saiam de casa. Tem pais que não treinam os filhos para a vida. Tem pais que não treinam os filhos para formar uma outra família. Não, eles têm que ficar debaixo de mim. Eu os amo tanto. Eu super protejo os meus filhos. Pais que super protegem, deformam os filhos. E eles super protegem em nome do amor. Eles dizem assim: não, eu estou amando, eu estou protegendo. Não, você está estragando o seu filho. Isso não é amor, isso é koinonite. Isso aí é uma deformação em nome do amor. Quantas pessoas caem nesse erro, querido? É importante você olhar para dentro do seu coração. Será que eu amo o suficiente para sair da minha zona de comodismo? Será que eu amo o suficiente para trocar de ares? Será que eu amo o suficiente para atravessar a rua? Será que eu amo o suficiente para enviar alguém ou para ser enviado? Ah, pastor, mas multiplicar a célula é uma crise, a célula fica pequena, é complicado, mas se você ama o suficiente, você encara essa crise. Por quê? Porque você ama, e ama com um amor equilibrado, ama com um amor correto. Amém, queridos? A segunda coisa que a Bíblia diz aqui em Romanos 8, 29, é que nós não somos apenas chamados para quantidade, mas aqui também está dizendo que nós somos chamados para qualidade. Deus, Ele não sonhou apenas com uma multidão, porque, para ser sincero, levantar a multidão é muito fácil. Se a gente chama uns 2, 3 artistas famosos e faz um super culto aqui, divulga bem, eu garanto para você que a gente levanta uma multidão rapidinho. Só que Deus não está interessado nesse tipo de crescimento, porque isso não é crescimento, isso é inchaço. A Bíblia diz aqui em Romanos 8, 29 que Deus quer muitos filhos, mas Ele quer muitos filhos, e agora complica, semelhantes a Jesus, semelhantes a Ele. Ele quer muitos filhos semelhantes a Jesus. Ou seja, não basta ser uma multidão, tem que ser uma multidão parecida com Cristo. Não basta ser uma multidão, tem que ser uma multidão santa, tem que ser uma multidão tratada, tem que ser uma multidão curada, tem que ser uma multidão liberta. Deus não quer apenas muitas células, muitos convertidos na cidade. Deus não quer apenas uma igreja numerosa, mas Deus quer uma igreja com caráter. Então agora não se trata mais apenas de quantidade, mas agora também se trata de qualidade. Ah, pastor, eu tenho 40 na minha célula. Tá bom, dá uma peneirada e vamos ver qual que é a qualidade também. Vamos ver qual que é a qualidade que está ali. Pastor, aquela igreja está crescendo, glória a Deus por isso, nós queremos que cresça. Mas assim como ela cresce numericamente, ela também tem que crescer qualitativamente. Amém, queridos? Nós temos que orar por isso. Senhor, nós vamos ser uma multidão numerosa aqui em Itupeva, mas nós vamos ser uma multidão semelhantes a Jesus. Nós vamos ser um povo de caráter, um povo de santidade. Nós vamos ser conhecidos pela nossa seriedade, pelo nosso compromisso com a palavra de Deus. Nós vamos ser conhecidos dessa maneira. Agora, aqui entra, queridos, um outro problema acerca do amor. Tem pessoas que têm uma visão também errada nesse aspecto acerca do amor. Porque no coração de algumas pessoas, quem ama não confronta. No coração de algumas pessoas, amar significa permitir tudo. Ah, eu amo tanto você, querido. Né? Aquele pai bonachão, que o filho chega e fala assim: papai, posso tocar fogo na casa? E ele fala assim: pode, mas não demore muito, querido. Vai lá, vai fazendo, meu amor. Ah, eu não posso contrariar, vai machucar. Eu não posso confrontar, vai ferir. Eu não posso, pastora, na minha célula eu quero crescer. Se eu começar a falar muito de santidade, se eu começar a falar muito de compromisso, eu vou espantar a galera. E aí tem alguns que vão dizer assim: olha, pastor, nós não podemos falar tanto de seriedade, de santidade, porque a gente tem que amar as pessoas. Mas será que o amor é assim, queridos?
Romanos capítulo 12, versículo 9, projeta para a gente, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 9. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia. E no mesmo versículo, ele diz assim: detestai o mal, apegando-vos. Por que ele está dizendo, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal? Porque às vezes, queridos, a pessoa pode estar errando perto de você. E ao invés de você corrigi-la, vem aquele pensamento no seu coração: não, quem ama não corrige. Quem ama concorda com o erro. É, que pode continuar batendo na sua esposa. Está tudo bem. Está tudo bem. Sim, porque eu amo, eu não posso ir contra o que ele pensa. Nós estamos vivendo uma época da maldição do politicamente correto. O que é o politicamente correto? Hoje em dia, Satanás ele criou um idioma mundial. Um idioma em que você não pode ofender ninguém. Então, é o idioma da tolerância exagerada. Tolerância é bom, até um certo ponto. Mas a Bíblia nunca disse para você tolerar o mal. Pelo contrário, detestai o mal. Mas como é que Satanás faz com que o mal seja aceito na terra? Ele ensina as pessoas que isso é tolerância. Como é que Satanás faz para calar a voz profética da igreja na terra? Ele começa a dizer: se você pregar contra o mal, você está sendo um intolerante, seu intolerante. Eu não sei quantos sabem, esta semana o YouTube ele excluiu uma pregação de um pregador inglês, que eu nem gosto tanto assim de ouvi-lo. Mas ele tem uma mensagem até que centrada, mas de vez em quando dá uns foras. Mas o motivo da exclusão da pregação, e cancelaram a conta do sujeito, porque ele postou uma pregação com o título "Todos pecaram". E o Facebook achou que aquilo era ofensivo, está ofendendo. É um discurso de ódio dizer que todos pecaram. Isso aí é o diabo, queridos. Isso aí é o diabo dizendo o seguinte: vocês têm que aceitar o mal. E para vocês aparecerem como pessoas que amam, vocês têm que dizer: eu te aceito, continua pecando. Que é isso, querido? Pode continuar nesse caminho. O cara está indo para o precipício. Ele vai cair no precipício. E eu não posso avisá-lo. Por quê? Porque quem ama não avisa. Quem ama deixa correr. Cuidado, queridos. Eu estou falando de coisas um pouco altas, talvez, mas deixa eu trazer um pouquinho mais para a terra, para dentro da tua casa. Você pode agir assim com seus filhos. Ah, eu amo tanto que eu não estou confrontando. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios capítulo 3, versículo 12. Por favor, projeta para a gente. Provérbios 3, 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O Senhor repreende a quem ama. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Quando o nosso Deus se levanta como modelo de pai, como modelo de líder, a Bíblia mostra que Ele corrige aquele a quem Ele ama. Pelo contrário, queridos, ao invés da Bíblia camuflar, ao invés da Bíblia lançar os nossos pecados para debaixo do tapete, a Bíblia denuncia os nossos pecados. A palavra de Deus nos confronta, e a palavra de Deus nos chama para mudar. De tal maneira que Deus quer sim uma multidão numerosa, mas uma multidão confrontada, uma multidão curada, tratada, e nós temos que orar e trabalhar por isso. Claro, nós temos que fazer isso com amor.
Nós temos um problema muito sério na igreja. Há algumas décadas, os irmãos, eles eram muito duros. E as pregações eram apenas sobre pecado, 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 pecado e pecado. Há algumas décadas, os irmãos andavam, todo engravatado, terno, mal cumprimentavam os outros, tinham uma soberba, eu sou salvo, você não. E aquela dureza, aquela falta de amor, está errada. Estava assim. Só que agora, nós estamos indo para o outro extremo. Qual que é o outro extremo? Querido, tudo é livre, paz e amor, aleluia, concordo com tudo, tolero tudo, não confronto nada, não denuncio coisa alguma, e faço isso em nome do amor, não em nome do amor de Deus. Porque o amor de Deus é um amor sincero, é um amor exigente, é um amor honesto, é um amor que aponta o erro. Ah, pastor, mas Jesus olhou para aquela mulher pecadora que levaram para ele, e ele disse para ela, eu não te condeno. Não é? Foi isso que ele falou? Foi. João, capítulo 8, versículo 11. Só que ele não parou no eu não te condeno. Você conhece a história. Trouxeram a mulher pega em adultério. Ele escreveu na areia, ele disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, todo mundo foi embora. Aí ele levanta, pergunta, cadê os seus acusadores? Respondeu ela, não ficaram ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Aí o pessoal parece que cega ali, depois do condeno. Mas olha o que Jesus continua dizendo, em amor, vai e não peques mais. O que você fez é pecado, não foi um equívoco, não foi um acidente. Você é uma pecadora, você cometeu pecado. E eu espero que você não peque mais. João capítulo 8, aliás, João capítulo 5, versículo 14. Jesus encontra um homem paralítico à beira do tanque. Jesus cura aquele homem, ele é curado da sua paralisia. Depois de um tempo, Jesus encontra aquele homem no templo. E olha a advertência, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse para o homem que foi curado, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aparentemente a doença dele era fruto de um pecado, aparentemente. E Jesus estava dizendo, se você voltar a pecar, o pecado está pecando, vai acontecer uma coisa pior ainda com você. Ah, pastor, mas Jesus não podia dizer isso, é falta de amor. Não pode falar para aquele homem que o que ele está fazendo é pecado. Que falta de amor é essa? Quem ama, corrige. Quem ama, se importa. Quem ama, quer o melhor. Amém, queridos? Eu preciso, como discípulo, me abrir para ser confrontado. Eu preciso, enquanto discípulo, enquanto liderado, estar pronto para aprender, para ser corrigido, para ouvir não. E eu preciso, enquanto líder e discipulador, eu preciso aprender em amor, a confrontar, a corrigir, a apontar o erro, a mostrar o caminho para aquela pessoa. Eu não posso me omitir nessa área, esse é um outro erro, é o segundo erro acerca do amor que muitas pessoas cometem. Em nome do amor, eles aceitam tudo, eles toleram tudo, eles não confrontam nada. Querido, isso está errado. Tem que ser corrigido na sua vida, tem que ser corrigido na sua família, tem que ser corrigido na sua célula. Amém? Pastor, como é que eu faço isso? Dependa do Espírito Santo. Fale a verdade com a graça de Deus. Procure ser gracioso no falar, mas fale a verdade em amor. É preciso falar a verdade. Nós não podemos nos omitir. Por último, para encerrarmos, aqui mesmo no versículo 29, diz que Deus não apenas quer uma igreja com quantidade, não apenas quer uma igreja com qualidade santa, mas diz que Deus quer que nós sejamos muitos irmãos. Essa expressão irmãos fala de família, fala de unidade,
fala de estarmos juntos. Deus não quer uma associação, Deus não quer um grêmio, Deus não quer um clube, Deus quer uma família. Família fala de aliança, família fala de caminharmos juntos, é unidade. Então Deus sonhou com uma igreja que tenha quantidade, que tenha qualidade, mas que também tenha unidade. Diga unidade. Deus nos chamou para a unidade, que eles abençam na unidade. A unidade é fruto do amor, amém? Quando eu amo, eu quero estar junto. A unidade é fruto da fé. A Bíblia diz que os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando eu creio da forma como você crê, eu vou querer estar perto. Salmo 133, versículo 1, quando fala acerca da unidade, é tão lindo. Salmo 133, versículo 1. Texto tão conhecido. Ó quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. Versículo 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Olha só, unidade gera óleo, gera unção. Onde existe unidade, haverá unção de Deus. Onde existe unidade, o óleo cai. Quer unção na tua célula, seja um com eles. Quer unção na tua família, seja um com a tua família, teu casamento. A unção de Deus vai cair naquele lugar. Uma igreja unida é uma igreja ungida, aleluia. Procure a unidade, porque o óleo vai descer sobre a tua vida. O versículo 3 diz que a unidade é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. É como se a unidade fosse imagine isso, é aquele frescor dos céus. É o refrigério de Deus. Imagine o Monte Hermon, aquela região desértica, e toda noite vinha aquele orvalho de Deus. Está dizendo a unidade, ela é esse orvalho sobre a nossa vida. É bom estarmos juntos, irmãos. Nós temos que pagar o preço pela unidade. O versículo 3 ainda diz que onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Quantos querem ser abençoados aqui? Ande unidade, Deus vai ordenar a bênção sobre você. Deus ordena a bênção onde há unidade. Diz mais que o Senhor ali ordena a vida, sabe? Vida de Deus, bênção de Deus, refrigério de Deus, unção de Deus. Eis aqui 4 bênçãos da unidade. Para você viver na tua vida, na tua família, para você viver na tua célula, para nós vivermos na igreja. O sonho de Deus é que sejamos irmãos, amém? Unidade é bênção, diga assim, unidade é bênção. Agora responda só no seu coração, toda unidade é bênção. Pastor, você acabou de dizer que unidade é bênção. Então eu quero me unir com todo mundo. Você já escutou um ditado antigo que dizia assim, quem anda com morcego acorda de ponta cabeça? Coisa dos antigos. Com quem você tem andado? Porque quando a Bíblia fala que nós devemos andar em unidade, à luz dessa mensagem de amor que estamos aprendendo esse mês, muitas pessoas também vão cometer esse erro, de pensar que em nome do amor toda unidade é de Deus. Eu já escutei tanto isso, mas tanto. Pastor, você tem que se unir. Jonas, você tem que se unir com aquele grupo, você tem que se unir com aquela pessoa, porque veja bem, você é do amor. E quem é do amor, sempre vai querer estar unido. Mas escute, nem toda unidade é de Deus, nem toda unidade é bênção, e você tem que tomar cuidado com isso. Vou dar um exemplo bíblico, a Torre de Babel. A Bíblia diz que havia unidade ali, os homens se uniram. O próprio Deus reconheceu que havia unidade, Deus falou, eu vou ter que ir lá, para causar uma divisão nessa unidade. Isso pode travar a sua teologia. Deus vindo à terra para causar divisão. Porque Deus viu que aquela unidade era do inferno. Porque o propósito daquela unidade não era glorificar a Deus, era desafiá-lo. Então Deus vem à terra para causar divisão, porque nem toda unidade é para a bênção. Com quem você anda unido? Com quem você tem se associado? Com quem você tem caminhado? Para quem você tem aberto as portas da sua casa? Para quem você tem aberto as portas do seu coração? Algumas pessoas estão abrindo as portas da vida para pessoas indignas e fazem isso em nome do amor. Elas fazem isso alegando que estão bem intencionadas. Eu não duvido que a sua intenção é boa,
mas não é isso que a Bíblia diz. Quando Josué chegou na terra prometida com a nação de Israel para conquistar a terra, eles estavam no limite, na fronteira. De repente aparecem uns homens, trajando roupas muito velhas, com um pão muito antigo, muito duro, dizendo assim: olha, nós viemos de uma terra muito, muito, muito longe, tão distante. A gente é de muito longe, nós ouvimos falar do teu Deus, e nós viemos aqui fazer uma aliança com você. E Josué, diz a Bíblia, não orou, não consultou a Deus. Porque o Josué pensava como alguns crentes que pensam hoje em dia: toda unidade é bênção, é do amor, é comigo. Se é do amor, se está falando em unidade, então Deus está nesse negócio, aleluia. E Josué foi lá e fez uma aliança com aquele povo: nunca vamos contra vocês, nós vamos ser amigos para sempre, aleluia. No dia seguinte, Josué descobriu que aqueles eram os gibeonitas. Era uma das nações, um dos povos, que eles teriam que conquistar. Ele foi enganado. Enganado. Ele fez uma aliança com o inimigo. O inimigo foi lá e fez uma aliança com Josué. E Josué fez aquele juramento porque ele não consultou a Deus e porque ele estava redondamente enganado, como alguns estão. Tem gente fazendo aliança com gibeonita hoje em dia. E depois não sabe por que não conquista. Depois não sabe por que não avança. É porque você está se associando com a pessoa errada. É porque você está caminhando com as pessoas erradas. E você pode estar dizendo assim no seu coração: mas é unidade, mas é amor. Sabe? Mas o mesmo Deus que manda amar também manda não amar. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. O mesmo Deus que manda amar, aqui nesse texto fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mesmo Deus que manda amar, está aqui nos dando uma ordem: tem coisas nesse mundo que vocês não devem amar. E ele diz assim: não ame o mundo. Talvez você pense que essa carta de 1 João foi escrito para os ímpios. Deus está mandando uma carta para os ímpios, dizendo assim: parem de amar o mundo. Não, essa carta foi escrita para a igreja. Foi escrita para a igreja porque tem crente que ama o mundo, porque tem crente que ama coisas do mundo, porque tem crente que ama gente do mundo, porque tem crente que ama obras do mundo, porque tem crente que ama conversas do mundo. E Deus falou: parem de amar o mundo e as coisas do mundo. E é o Deus de amor, e é o Deus de unidade que está falando isso. A Bíblia fala de um rei muito famoso, cheio de Deus, bem-sucedido, chamado Josafá. Um dia esse rei foi convidado para uma aliança militar com um rei perverso do mal chamado Acabe. E o Josafá foi fazer aliança com ele. Deus enviou o profeta para demovê-lo daquela decisão. Talvez no coração de alguns isso soe estranho. Mas como é que Deus pode falar para Josafá: não seja amigo de Acabe? Deus não é um Deus de amor. Deus não deve provocar amizades, unidade, nós vamos estar juntos. Deus é para isso. Não, meu irmão, às vezes, para Deus trazer coisas boas na sua vida, Deus tem que tirar aquilo que é ruim. Eu sei que isso é duro, eu sei que isso é difícil, mas a mudança que você espera pode estar naquela decisão que você não toma. E às vezes o melhor de Deus não chegou, porque o local está ocupado pelo ruim. E Deus mandou um profeta para falar: Josafá, quebra essa aliança com Acabe, porque se você for nisso, você vai morrer. Seu fim é mau nessa história. É o Deus da unidade. Ah, pastor, mas eu amo tanto.
Eu sou tão ecumênico. Eu sou tão eclético. Cuidado com o que você está fazendo em nome do amor. Deus não vai aceitar isso. Deus não vai, você tem que ter discernimento, filho. Você tem que buscar no Espírito Santo. Mas busque o discernimento. Você deve amar, mas ame aquilo que Deus ama. Ame aquilo que Deus ama. Aborreça aquilo que Deus aborrece. Nós precisamos ir até o mundo? Precisamos. Eu preciso me misturar com as pessoas do mundo? Sim. Nós não podemos ser como aqueles crentes do passado que se não misturavam, não conversavam. Não, queridos, olha, as células são abertas, eu tenho orado isso, Senhor, eu quero ganhar as pessoas do mundo para Jesus, eu não quero ganhar crente. Aliás, daqui a pouco eu vou terminar falando sobre isso. Proselitismo, coisa errada, coisa feia. Você foi enviado para ganhar pessoas do mundo para Jesus, amém? Agora, o fato de eu estar com elas, eu preciso discernir. Eu estou influenciando essas pessoas? Ou estas pessoas estão me influenciando? Porque tem pessoas que não estão preparadas para ir até o mundo ganhar os outros. Pastor, eu acabei de sair das drogas, eu vou na boca de fumo evangelizar. Meu filho. Está aí um que eu falo, não vá não. Não pregue não. Está entendendo, irmão? Você só deve ir ao mundo quando você já estiver forte o suficiente para influenciar e não ser influenciado. Ah, pastor, então eu já tive uma outra ideia, pastor. Já que é para tomar cuidado, eu resolvi que eu vou convidar os crentes das outras igrejas para a minha célula, para a minha vida. É Assembleia, Deus é Amor, Batista. Eu vou fazer uma limpa e vou começar a convidar os crentes para estarem aqui. Deixa eu te dar um versículo de ouro acerca disso. O nome desse negócio, dessa prática é proselitismo. O que é proselitismo? Você tentar pregar para quem já é convertido. O nome dessa prática é pesca em aquário. Você sabia que isso é condenado por Deus? Sabia que Deus condena isso? Romanos, capítulo 15, versículo 20. Anota aí, Romanos 15, 20. Estou encerrando, tá bom? O apóstolo Paulo fala assim em Romanos 15, 20. Esforçando-me. Eu tenho colocado força num negócio aqui, numa decisão. Olha, eu tenho me esforçado para pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Quando o apóstolo Paulo chegava no lugar, o que estava no coração dele é o seguinte: quem aqui ainda não ouviu falar de Jesus? Ah, eu sou da igreja da bicicleta amarela. Amém, fica lá, filhão. Fica lá. Você já tem um fundamento de Cristo, fica onde você está. Eu vou ganhar aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. É assim que nós trabalhamos, irmãos. Amém? Mas pastor, eu amo tanto. Então, canalize o teu amor de forma correta. Canalize o teu amor para as pessoas que realmente precisam. Canalize o teu amor. Ah, pastor, mas a gente tem que ser unido. É a unidade da igreja. É por isso, pastor, que eu sou tão unido, que todo final de semana eu vou numa igreja diferente, porque eu sou unido com todos. Aleluia. Sim, eu sou muito unido com todo mundo. Na verdade, você não tem aliança com ninguém. Quando você tem aliança num lugar, você é fiel naquele lugar. Ah, pastor, mas não tem problema nenhum, ouvi uma mensagem aqui. Amados, as igrejas são bênção, e todas as igrejas têm alimento da parte de Deus, as igrejas evangélicas. Qual é a sua comida predileta no almoço? Só responda aí no seu coração. O seu prato predileto é uma lasanha, é uma picanha, é uma macarronada? Vou dar fome no povo agora. Qual é? Qual é o seu acompanhamento preferido? Pensa aí um pouquinho. Qual é a tua fruta preferida? Manga, abacate, uva, qual que é a tua fruta preferida? Responda aí no teu coração. Qual é o teu suco predileto? Responda aí. E o
o sorvete, o sabor de sorvete que você mais gosta. Tudo isso é bom ou não é? E se você pegar um liquidificador e colocar a lasanha, o suco, a fruta, o sorvete, tudo lá, e bater, e depois for tentar tomar, o que vai acontecer com você? Vai vomitar, não vai? Você pode ir numa igreja e você come aquela lasanha, e é de Deus. Amém? Se você ficar indo lá, você vai se alimentar daquilo, glória a Deus por isso. Você vai numa outra igreja e tem aquele suco maravilhoso, que delícia, irmão. Fica indo lá. Você vai numa outra igreja, tem uma macarronada. O problema é que quem fica indo em todas as igrejas, está botando tudo no liquidificador. Aí daqui a pouco ele começa a ficar enjoado, passar mal e vomitar. Não gostei daquela mensagem. Não concordo com aquilo. Começa a vomitar. Começa a vomitar. Então entenda. É importante sermos unidos. É importante termos aliança e unidade no lugar certo, com as pessoas que Deus preparou para nós. Nem toda unidade é bênção. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.